amados, graça e paz, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em mais um momento em que nós temos aqui para refletir sobre a palavra do Senhor. E é muito bom, muito gostoso ter vocês aqui com a gente, saber o quantos têm nos acompanhado. E nossa oração, a nossa súplica é que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida de forma grandiosa. Então é um grande prazer a gente poder contar com cada um de vocês para esse nosso momento de oração, um momento também de reflexão, refletindo na palavra do Senhor, buscando a Deus refrigério, conforto para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional. Portanto, eu quero, antes da gente estar começando, lembrar aos amados irmãos, fazer aqui o convite a você. Amanhã nós teremos na nossa igreja a nossa reunião de oração. Ela não será transmitida, melhor dizendo, ela não será transmitida, mas será presencial, tá? Então você é convidado para estar participando desse grande momento de oração. Nós aqui levantamos um clamor a Deus e você não deixe de vir. Você que tem seu pedido de oração, você que está angustiado, você que está aflito, então venha que nós queremos estar orando pela sua vida, orando pela sua causa, pedindo a Deus que abençoe grandemente a sua vida. Então fica aí o convite para você estar com a gente, se você puder estar com a gente nesse trabalho que é realizado pela igreja. Se você puder estar com a gente, então amanhã às 19 horas é a reunião de oração presencial. E no domingo pela manhã, às 19 horas e 30, ou melhor dizendo, às 9 horas e 30 minutos, nós teremos então a nossa escola dominical, que tem sido muito bacana, muito legal, já é presencial também, nós estamos transmitindo a escola dominical às 9 horas da manhã no domingo, mas também está sendo presencial. Então, se você quiser, você já está convidado para estar participando com a gente da escola dominical. Você pode trazer as crianças, nós temos as classes para as crianças, os professores estão treinados, preparados e, claro, estamos aí num processo também de aprendizado no que diz respeito à segurança, que nós precisamos ter por conta da Covid-19. Tá? Então, traga teus filhos, adolescente também, nós temos classes para adolescente. Então tem sido bênção, Deus realmente vem abrindo essas portas e nos possibilitando de nos reencontrarmos na escola dominical, já que é um grande momento da igreja, um momento em que o povo comparece, o povo participa de um momento delicioso de aprendizado importante para as nossas vidas, aprendizado esse que vem edificar a todos nós, e essa edificação vem pela palavra de Deus, tá? Então fica aí o convite para você. E às 19 horas, então nós teremos um culto de adoração a Deus. Então venha adorar ao Senhor, venha clamar ao Senhor, venha ouvir a palavra do Senhor. Então é um momento precioso para as nossas vidas, para a sua vida, para a minha vida, enfim, um momento em que Deus ouve as nossas orações, um momento em que Deus recebe os nossos louvores. Então, participe conosco no próximo domingo, às 19 horas, no culto de adoração a Deus, aqui na Igreja Presbiteriana do Jordão, tá bom? Então, nós vamos ter um momento, uma reflexão em cima da palavra de Deus. Eu convido a você nessa hora a estar orando, a estar pedindo a Deus a direção para ter um discernimento acerca da sua palavra. Então, vamos orar, vamos pedir a Deus essa direção e Deus assim estará nos abençoando certamente. Oremos. Ó Deus bendito, glorioso Pai, nós te rendemos graças nessa hora, Deus, pelas vidas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando nesse momento. Ó Deus bendito, que o Senhor alcance esses corações, que o Senhor alcance esses lares, ó Deus, e que haja um trabalhar, que haja de fato um mover do Teu Espírito Santo sobre essas casas, ó Deus. Tu és poderoso, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és o Deus forte, Tu és o Deus ao qual nós cremos, ó Deus, e sabemos, temos a certeza de que estamos seguros em Tuas mãos. Abençoe a cada lar nessa hora, Pai. O Senhor conhece as dificuldades,
O Senhor conhece as necessidades de cada um, Deus. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor entre com providência nas questões que precisam ser resolvidas nesses lares. Abençoe esses familiares, abençoe essas casas, abençoe a cada vida que nesse momento nos acompanha, nos assiste. E agora, Deus, de uma forma tão especial, quando nós estaremos refletindo acerca da Tua palavra. Ó Deus, que palavra maravilhosa, que palavra especial, Deus, é a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, e nós te pedimos direção, orientação, Pai. Nos abençoe aqui nesse momento, nos dê essa direção, Pai, derrame sobre nós da Tua graça, se manifeste, Deus, mais uma vez as Tuas misericórdias sobre nossas vidas. É o que nós pedimos e já te agradecemos por tudo que sabemos que o Senhor há de fazer a nosso favor, porque todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Então, nós vamos estar fazendo uma leitura e eu convido aos irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias, aquele que puder estar abrindo a sua Bíblia nessa hora, no livro de Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 8 até o versículo 13. Êxodo 17, do versículo 8 até o versículo de número 13, que diz assim a palavra do Senhor: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Irmãos, é um texto um tanto curioso, não é? Porque a gente tem muito mais um significado por trás desse texto, né, do que a batalha propriamente dita. Apesar de que há uma batalha aqui, é um fato, né? Então houve uma batalha onde Amaleque tenta pelejar, ou tenta combater, ou tenta criar briga contra o povo de Israel. Isso era um problema para Israel, naturalmente, então ele tinha que enfrentar um conflito, e um conflito muito grande, um conflito muito sério, um conflito muito forte, né? Mas, enfim, Amaleque então tenta, né, cria esse conflito contra o povo de Israel, e o povo de Israel então vai em encontro a Amaleque. Então o que faz ali Moisés? Ele chama Josué, seus liderados, reúne alguns homens e olha, vocês vão então à luta, vocês vão à batalha, vocês então vão para o campo, porque eu vou para acima do morro e lá eu vou estender as minhas mãos, vou pegar o cajado, vou pegar a vara de Deus, né, provavelmente aquela lá que tocou no Mar Vermelho, e eu vou levantar as mãos, vou levantar a vara de Deus, para que Deus pudesse então dar a vitória para vocês. Mas como a batalha foi muito extensa, então durou bastante, claro, né, ficaram ali algumas horas, melhor dizendo, Moisés então não tinha condições de ficar com as suas mãos erguidas por todo o tempo. Seria muito difícil, humanamente falando, ele conseguir manter as suas mãos erguidas ali por muito tempo. Até que então ali haviam outras pessoas que estavam acompanhando, né, Arão, Hur, e esses homens então pegaram algumas pedras e ali puseram, né, para que isso servisse de
escora para que as mãos de Moisés pudessem ficar erguidas, porque uma vez quando as mãos de Moisés baixavam, Amaleque então tinha avanço na batalha, no conflito. Mas quando Moisés levantava suas mãos, então o povo de Israel é quem passava a ter a vantagem sobre Amaleque durante a batalha. Então é uma guerra um tanto curiosa e com muitos simbolismos, com muitos significados por trás de tudo isso, e muito certamente, se está registrado na Bíblia, é porque Deus tem um propósito para tudo isso, Deus tem uma lição para tudo isso, né? E a gente precisa estar atento a querer aprender o que Deus tem a nos ensinar por trás de tudo isso, né? Então a gente poderia tirar várias lições, né? Até porque seria uma coisa muito estranha. Se eu levanto as mãos, o povo ganha; se eu baixo as mãos, o povo perde. Então o que importa de tudo isso é que há uma lição, até porque Deus não precisava, né, que Moisés ficasse com a mão estendida, porque ele mesmo poderia mandar o seu povo ir lá e guerrear e pronto, e sair vencedor. Ele fez isso em outras ocasiões e aqui poderia fazer isso também. Mas certamente há um propósito em tudo isso, como nós já falamos, né? E aqui a gente tem vários sentidos, simbolismos, significados que a gente pode estar aprendendo. Primeiro é que Amaleque representa os nossos conflitos, representa aquilo ou aqueles a quem nós devemos ou estamos batalhando, estamos combatendo, estamos lutando, estamos brigando, né? Amaleque, então, ele representa esses atritos, né? Esses adversários que nós precisamos enfrentar periodicamente ou sempre, enfim. Então, Amaleque é esse nosso adversário. Então, que você pense, todos nós temos os nossos adversários. E os nossos adversários pode ser o quê? Pode ser uma enfermidade hoje, né? Pode ser uma falta de emprego, pode ser um problema que a gente esteja vivendo familiar, pode ser um problema de saúde. Então, todos nós temos as nossas batalhas, ou aquilo que nos causa medo, aquilo que nos causa angústia de algum momento, ou pelo menos em algum momento. Então, se você está passando por uma situação como essa, vamos ficar atento àquilo que a palavra de Deus ela diz para nós, aquilo que a palavra de Deus orienta cada um de nós, mediante a essa grande batalha que Israel estava enfrentando e o seu grande líder Moisés, que estava à frente desse povo e era o responsável direto por essa batalha. Então, a forma como ele se livra desse inimigo, que seria um inimigo mortal para a vida dele, diga-se de passagem. Bom, então a gente vai observar que nessa luta Moisés, o que ele faz? Ele escolhe homens para que esses homens fossem até contra Amaleque, né? Então, o que poderiam ser esses homens, o que poderiam ser essas pessoas? Seriam os nossos amigos, seriam pessoas talvez que convivam conosco, que estão sempre ali pronto para nos ajudar, para interceder a cada um de nós. Por isso que nós devemos valorizar os nossos amigos, por isso que nós devemos orar pelos nossos amigos. O quanto é importante a gente ter amigos num momento como esse, que nos ajuda no momento do conflito, que nos ajuda a trazer uma certa satisfação, uma certa paz, uma certa esperança, pessoas que tenham palavras agradáveis, pessoas que venham estar junto conosco, tentando enfrentar junto conosco esse grande inimigo. Não que os nossos amigos vão necessariamente lutar aquilo que está para nós lutarmos, não é esse o caso. Mas o que a gente observa nesse texto é que, embora os amigos fossem, mas eles ainda não eram suficientes, porque teve um momento que eles estavam perdendo a batalha. Então, os amigos são importantes porque são esses amigos que nós temos, que nós conquistamos e que nós precisamos conquistar, é que vão estar nos ajudando também a enfrentar os nossos conflitos. Então, a escolha das nossas amizades, ter bons amigos é coisa preciosa. Então, cultive boas amizades, cultive bons amigos, cultive pessoas que realmente tenham a mente de Deus, pessoas que sejam íntegras, pessoas que sejam corretas, para que você consiga ter um círculo de amizade onde a influência realmente pode ser algo muito positivo, pode ser algo muito bom. É claro que a gente pode ter os outros amigos
também que não têm essa perspectiva, mas esses outros amigos, a gente tem um compromisso de testemunhar para eles, né? De influenciar a vida deles para que eles tenham esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. Mas, enfim, o quanto é importante a gente ter homens de Deus, a gente ter pessoas que realmente estejam ali com a gente, lutando, batalhando, não concordando com tudo que a gente faz, mas no momento da adversidade, são pessoas que vão estar ali junto com a gente, né? Nessa batalha. Bom, e aí então, continuando o texto, a gente vai ver que ele sobe, Moisés então sobe no monte, então os amigos estão ali dando toda essa cobertura, estão ajudando Moisés a combater o inimigo, mas isso não era o suficiente, ele teve que ir para o monte, e nessa ida para o monte há todo um simbolismo, porque no monte ele estava buscando quem? Estava buscando a Deus, então isso era muito representativo. Subir ao monte para buscar a Deus, para o povo de Israel, isso era uma coisa muito importante, né? Porque era nos montes, era dar a ideia daquela coisa gigantesca que lá que se poderia ter um encontro real com Deus. Então Moisés subia no monte, e não somente subia no monte, mas ele ficava numa posição de adoração, né? De clamor, ele levantava as mãos. Então levantar as mãos é uma demonstração, né? de alguém que está realmente declarando louvores a Deus, alguém que está realmente se rendendo ao Senhor, alguém que está se curvando diante do Senhor, alguém que está recebendo esse Deus. Então veja só, você tem os amigos, mas você não pode jamais esquecer de ir num lugar mais alto e poder clamar para Deus. Clame ao Senhor para que Deus te abençoe durante a sua batalha, para que Deus abençoe você nessa luta que você está enfrentando, para que Deus esteja ao seu lado. Você precisa dos amigos para estar te ajudando, mas você também precisa orar a Deus, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor com toda a tua intensidade. Mas às vezes a luta é muito cansativa e a gente às vezes está como se estivesse perdendo as forças, ou a gente está caminhando em caminhos que talvez a gente não esteja indo no caminho certo. E aí Deus levanta outros grupos de pessoas, outras pessoas para estar ajudando a Moisés, né? Então a gente tem ali pelo menos Arão e a gente tem Hur. Então veja que um grupo saiu para batalhar, outro grupo ficou ali com Moisés. O grupo que eu digo aqui são poucas pessoas, naturalmente, né? Então tanto Arão e Hur ficaram ali com Moisés, por quê? Porque eles precisavam ajudar Moisés, né? Então Moisés não tinha condições de ficar com o braço estendido por um longo tempo, e quando Moisés cansava, eles acabavam sustentando a Moisés, para que Moisés então pudesse manter a guerra contra Israel, a guerra contra os seus inimigos, e que ele pudesse ficar ali na vitória, na verdade. Bom, aí para que houvesse o apoio, né, dos braços, o que esses homens fizeram? Tanto Abraão quanto Hur foram lá pegar uma pedra, uma rocha, e colocaram as rochas sobre, naturalmente, os cotovelos de Moisés, um de cada lado, para que ele pudesse apoiar e que pudesse descansar, né? Então a gente vê pessoas ao nosso lado que às vezes a gente foge às forças da gente, há coisas que acontecem com a vida da gente que a gente precisa de ajuda de alguém especializado. A gente precisa de alguém que possa realmente ser um grande conselheiro. A gente às vezes precisa de pessoas que sejam profissionais, né? Se a gente está numa depressão, se a gente está numa angústia muito profunda, a gente precisa confiar em pessoas, porque Deus prepara pessoas. É como um caso, se nós estamos doentes, Deus preparou os médicos para a gente. Então ali no caso de Moisés estava enfraquecido, Moisés sozinho não estava conseguindo. Então ele precisava apoiar os seus braços numa rocha. Ora, quem é a nossa rocha? Deus se apresenta como a rocha. Então os braços de Moisés estavam apoiados na rocha, que é Deus, ok, mas isso ainda parecia que estava faltando alguma coisa. E Deus traz essa lição de que tanto Abraão quanto Hur em cada lado ainda precisavam segurar, sustentar o braço para que o braço não caísse para os lados. Ele estava apoiado, o braço não iria descer, mas ele não podia cair também para os lados. Então, cada um segurou e apoiou em um lado. Então, a gente vê como Deus levanta pessoas, assim como Deus levantou médicos para tratar das pessoas doentes, assim como Deus trouxe os medicamentos para tratar as pessoas que estão enfermas, e quanto isso tem curado pessoas. Então,
resistir a essas ajudas, talvez estejamos resistindo a alguém que é enviado por Deus para nos abençoar, né? Então Deus tem levantado pessoas, Deus tem levantado vidas para nos abençoar. E quando a gente resiste a essas vidas, quando a gente resiste a essas pessoas, isso pode também fazer com que a gente esteja resistindo, né, esse agir de Deus a nosso favor. Deus está enviando pessoas, Deus está enviando recursos, Deus está enviando estratégias que podem vir através de homens. E às vezes a gente fica achando que não, porque Deus resolve tudo, Deus cuida de tudo, etc e tal. Mas veja que com Moisés, ele poderia realmente cuidar de tudo. Mas Deus quis mostrar que não, nós precisamos de pessoas também para nos ajudar. E há momentos em que a gente precisa buscar auxílio, buscar ajuda, principalmente quando a gente fala de casamento. Pessoas que vivem, né, em situações de conflito dentro do seu casamento e que acham que por si só eles vão resolver e que ninguém tem nada com isso, mas às vezes, né, Deus coloca pessoas, Deus tem pessoas preparadas para te ajudar a você a superar os conflitos do seu casamento, ajudar a você a superar as dificuldades que você encontra no seu casamento, a dificuldade que você encontra nos relacionamentos que você tem com outras pessoas que não conseguem ser sustentado. Então Deus levanta pessoas, então Deus está no controle de tudo, e o fato dele estar no controle de tudo não quer dizer que ele só vai mandar figuras inanimadas do céu para te abençoar, não. Deus usa pessoas reais para nos ajudar, pessoas de carne e osso também para nos ajudar. Então, como é importante a gente preservar os amigos que a gente tem, porque esses amigos, numa hora como essa, eles poderão estar nos apoiando, e como é importante a gente também ser amigo e ser aqueles que vão estar apoiando, né? Então, como foi importante aqueles que foram para o campo de batalha, que ficaram lá, né, na frente da batalha, enfim, tentando, né, fazer com que o adversário não avançasse. Então, esses amigos têm esse papel, que são um papel importante, e você como amigo precisa ter esse papel também na vida de outra pessoa, né? Ser bênção na vida de outra pessoa. Então, a gente vai ver o quanto Deus tem cuidado de cada um de nós, de fato, né? Então, não vamos desprezar, não vamos aqui desfazer das nossas amizades e não vamos deixar de ser amigo das pessoas, não vamos deixar de fazer favor às pessoas, de servir as pessoas, porque nós podemos ser como um desses que foi com Josué a fim de lutar contra Amaleque, né? Amaleque é o nome dele, dessa criatura. Então, e como também, né, Deus levanta lá pessoas especializadas para nos ajudar em alguns conflitos que a gente não consegue resolver, que a gente não consegue tratar, trabalhar, tá ok? Então, para isso existem aí os profissionais, para isso existem aí conselheiros especializados e que a gente precisa, às vezes, buscar esses recursos. Então, o que é importante de tudo isso é que Deus, Ele cuida de nós. Então, olha só, Moisés estava com Deus, Moisés estava sob a rocha, Moisés estava com as suas mãos erguidas, se prostrando, adorando ao Senhor, mas ele precisava de pessoas fazendo a parte deles, ajudando, assessorando, acompanhando, sendo também companheiros, sendo amigos, assim como nós devemos ser amigos de outras pessoas também. Então, não vamos rejeitar, né, os conselhos, não vamos rejeitar tanto assim aqueles que vêm para nos ajudar. Às vezes a gente precisa realmente de ajuda e devemos recorrer a essa ajuda. E quando recorrer à ajuda, procure a pessoa certa, né? Procure a pessoa que realmente tem a mente de Deus e que pode te ajudar da maneira como Deus quer te ajudar. Então isso é bênção e a gente precisa reconhecer o quanto precisamos dessas pessoas também, ok? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos orar mais uma vez e nessa oração nós vamos estar lembrando do nosso irmão Geraldo, né? Mara, minha esposa, esteve comentando comigo que ele está com a Covid-19 e agora conversando com a Dorcas, ela também falou acerca do Geraldo. Então, nós estamos lembrando agora, né, de estar orando pela vida do Geraldo, tá, pela saúde do Geraldo e de toda a sua família também, tá bom? Então, vamos fechar nossos olhos, se você puder, e vamos mais uma vez estar falando com Deus, tá bom? Oremos. Ó Pai bendito, maravilhoso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos alcançado pelas Tuas misericórdias, ó Deus.
Obrigado, Pai, porque o Senhor, sendo um Deus tão poderoso, tem nos alcançado e tem cuidado de cada um de nós. Pai de amor, nesse momento, nós queremos interceder mais uma vez, Deus, por todos aqueles que nos assistem nessa hora, por todos aqueles, ó Deus, que estão nos acompanhando aqui todas as quartas-feiras, às 19 horas. Obrigado, Deus, que realmente esse momento seja um momento de refrigério para a nossa alma, um momento onde nós possamos alimentar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor é o Deus que está conosco, Pai. Apesar de circunstâncias difíceis que viemos a enfrentar, mas o Senhor não se afasta de nós, o quanto isso é importante, Deus. E o Senhor levanta pessoas e o Senhor nos levanta para servir bênção na vida de outras pessoas também. Deus de amor, de infinita misericórdia, eu te peço, Deus, que abençoe agora de uma forma tão especial a vida do teu servo Geraldo, Senhor. Deus, o Senhor sabe da sua enfermidade, Deus, o Senhor sabe o seu estado de saúde e nós te suplicamos, ó Pai, que alcance esse coração, alcance essa vida, Senhor. Ó Deus bendito, derrame do teu soro divino sobre ele, traga a cura para ele, Deus, esse é o desejo do nosso coração. O Senhor sabe todas as coisas, ó Deus, e nós confiamos na soberana vontade do Senhor. Mas o desejo do nosso coração é ver o teu servo com saúde entre nós, Deus. Que o Senhor abençoe a vida dele, abençoe os seus familiares, ó Deus, suspeitas ali que tiverem nessa família, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor esteja cuidando de cada um, Pai. O Senhor esteja tratando de cada um. Nós entregamos porque confiamos no Senhor, Pai. Colocamos a vida desses irmãos na Tua presença, Pai. Lembramos também, Deus, da vida da Adelinha, de toda a família dela, que perderam, Deus, essa semana, no dia de ontem foi sepultada sua mãe, Deus, que o Senhor abençoe esses familiares, levando conforto, levando consolo, Deus. Cuida dessa família, Deus, nesse momento, mas que o exemplo de uma mulher cristã, Deus, do sossego que ela teve, mesmo nos seus últimos dias, na certeza e na convicção que ela tinha de que estaria com o Senhor em toda a eternidade, Pai, que realmente esse testemunho, Deus, que ela transmitiu ali para aqueles familiares, possa estar falando muito alto, Deus, possa realmente sensibilizar tantos corações para que eles possam crer que há uma salvação eterna, que há um Jesus vivo, atuando, convertendo, salvando, falando aos nossos corações, Deus, transformando as nossas vidas. Abençoe a vida deles, ó Deus, abençoe essa família. Nós te imploramos por tudo isso, Deus, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Queridos, que Deus abençoe a todos, que todos tenhamos aí, né, esse restinho de semana na graça, na direção do Espírito Santo e, claro, fiquem atentos aos trabalhos da igreja, participem dos trabalhos da igreja, você é sempre muito bem-vindo, tá bom? Então, que os amados fiquem com Deus e que os queridos fiquem na paz.